É hora de colocar os pingos nos is e o nosso primeiro assunto nessa segunda-feira é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos para tentar conter o avanço da Covid-19. Nesta segunda-feira, em evento na Bahia, o presidente Bolsonaro afirmou que comandantes estaduais e municipais estão tentando impor uma ditadura e disse que em breve o Brasil dará um novo grito de independência. Vamos acompanhar. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade, com o apoio de todos. Tá aí, o presidente Jair Bolsonaro também rebateu as críticas sobre os cortes de quase 30 bilhões de reais no orçamento que atingiram ministérios e emendas parlamentares. O presidente afirmou que os vetos e o bloqueio de verbas foram realizados por questões técnicas, mas garantiu que os investimentos serão feitos assim que os recursos estiverem disponíveis. Vamos ouvir o presidente. Aqueles que criticaram os cortes nos orçamentos, foi cortado sim por uma questão técnica, mas com toda certeza, brevemente, pelas vias legais, obviamente, nós faremos a devida recomposição do nosso orçamento, porque o Brasil não pode e não vai parar. E após o evento, em rápida conversa com a imprensa lá na Bahia, o presidente afirmou que o governo não teme a CPI da Covid porque não deve nada. Jair Bolsonaro também minimizou uma possível candidatura de Lula em 2022. Eu abro aspas aqui para o presidente. Eu não estou preocupado com Lula. Minha preocupação é com o Brasil. Se a pessoa votar em pessoa com o passado de Lula, essa é uma pessoa que não entende nada de política e nem da liberdade dele. Veja os outros países da América Latina, onde a turma do Foro de São Paulo voltou, e aqui eu fecho as aspas para o presidente. E já passo a palavra, vamos começar a nossa rodada, nosso giro dessa noite, com você em Brasília, José Maria Trindade. Boa noite, bem-vindo, Zé, aqui aos Pingos. Bom comecinho de semana. O que achou das declarações do presidente na Bahia? O presidente continua rodando o país e isto é muito bom, viu? Muito boa noite, Adriana. Boa noite a Ana, que está chegando. Boa noite, Fiuza. Boa noite ao grande compadre Augusto Nunes, né, que hoje estará no Direto ao Ponto. É um dia especial, um programa que deve ser seguido. Olha, hoje todos prestaram muita atenção nessa visita do presidente Jair Bolsonaro à Bahia. Primeiro, inaugurar ali um trecho da Rio Bahia, a 116, a BR-116, uma das maiores do país e que tinha dificuldades e estrangulamentos. Uma característica do presidente Jair Bolsonaro, principalmente, em dar continuidade a obras. O que acontecia antes era o seguinte: obras ficavam para trás, inacabadas, porque a gorjeta, os 10%, acontece exatamente na concepção do projeto, no início do projeto. Então, obra começada, aí já não tinha mais frutos para os corruptos de plantão. E agora não, a ordem é continuar as obras e dar prosseguimento e concluir. Algumas obras tinham 70% em andamento já processado, né? E faltava pouco, mas os governos passavam por cima porque não interessava. Agora interessa sim. E o presidente foi na Bahia inaugurar um trecho pequeno de uma grande rodovia, mas foi lá e enfrentar o povo. Adriana, eu acho que esse banho de povo é muito importante. Há uma síndrome em todos os governos, que é um afastamento da sociedade a ponto de viver numa ilha aqui em Brasília. A solidão do poder, além de ser perigosa para o solitário que fica encastelado, mas também para o povo, porque o povo não comunica, ele não ouve, não vê, não presta atenção nas pessoas e acha que está gerindo ali para um grupinho no Congresso Nacional e ele acaba sequestrado. O Gabriel Garcia Marques fala muito disso em 100 anos de solidão, falando da solidão do poder, da solidão da fama, e o presidente Jair Bolsonaro foge dessa possibilidade. É por isso que ele anda de moto aqui por Brasília, toma um café ali, uma garrafa de cana, um caldo de cana com pastel ali, exatamente para ter esse contato. E ele está sendo criticado exatamente por essa qualidade. Está sendo criticado porque aglomerou, porque não usou máscara e andou na porta do carro, enfim, críticas do que é, na verdade, uma qualidade.
poucos governantes têm esta possibilidade e a coragem de andar no meio do povo. Então, é isso. Já dizem por aqui que o presidente está, na verdade, dizendo sim às perguntas que ele próprio, o governo, fez naquelas 23 questões lá sobre pontos frágeis do governo que serão explorados na CPI, que são argumentos para a defesa do próprio governo, né? Agora, sobre se preocupar com o ex-presidente Lula, o presidente está certo. Ele tem que, no momento, se preocupar com a gestão e entregar isso que ele fez hoje. E aí, depois, se vê lá na frente, no ano que vem. E aí, cada um que vote em quem quiser, né? É só ter uma amnésia e não se lembrar como era o Brasil antes, né, dessa mudança fantástica que aconteceu. Será que o Guilherme Fiuza concorda, Zé? De Brasília, eu saio direto lá para o Rio de Janeiro. Boa noite, Fiuza. Bom comecinho de semana. O que achou das declarações do presidente lá na Bahia, dessa passagem dele por lá e também dessa parte em que o presidente diz que o Brasil em breve deve dar um novo grito de independência? Boa noite, Adriana Reide, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, que está chegando, mestre Augusto Nunes, que acompanharemos mais tarde no Direto ao Ponto. Boa noite a você. Olha, a declaração do presidente, eu interpreto, né, assim, eu não sei exatamente o que quis dizer, mas interpreto como muitos cidadãos, né, têm observado o que se passa no país com mais de um ano dessa crise sanitária, né? O que a gente pode afirmar tranquilamente hoje, quer dizer, não tranquilamente, o que a gente pode afirmar aflitivamente hoje, é que nenhum morador, nenhum habitante de nenhum estado brasileiro sabe como vai ser o funcionamento da sua sociedade nas próximas semanas. E ele não tem como medir isso em relação, por exemplo, à questão de agravamento ou não da crise sanitária, porque as medidas restritivas, elas não têm critério algum. E com mais de um ano dessa experiência, dessa crise, nós temos toda a certeza de que não haverá critério, né? Porque, principalmente, esses critérios mais restritivos, né? Toque de recolher, por exemplo, né? O toque de recolher é uma medida ditatorial, é uma medida que afronta direitos basilares do cidadão, vem sendo tomado de forma reiterada em vários estados e municípios da federação, sem um contraponto, sem um contraste, né? Sem uma revisão por parte do Judiciário, nem por parte do Ministério Público. O governo federal, a possibilidade que o governo federal teria de se contrapor a esse tipo de medida inconstitucional, por exemplo, como o toque de recolher, ele perdeu, né, pelo menos até aqui, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia, deu a prevalência para estados e municípios decidirem esse tipo de funcionamento da sociedade. E isso de uma maneira muito eu não vou dizer controversa, né? De uma maneira muito embaçada, porque o próprio STF também reiteradamente diz que não fez isso. Veja, Adriana, o ambiente em que nós estamos, mas ele fez. Ele fez, e se o presidente da República, por exemplo, quisesse chegar em São Paulo, né, e suspender medidas que ele considere abusivas, de restrição, de trancamento e toque de recolher, ele não consegue. O Supremo não deixa. Então, eu acho que é a isso que o presidente está se referindo. Quer dizer, nós estamos vendo, por exemplo, a questão das escolas. Depois de muitos meses de disputa, existe inclusive um movimento muito operativo, muito sério, trazendo dados da experiência de vida em sociedade dentro da pandemia e alegando com muita fundamentação de que é possível o funcionamento das escolas presencialmente. Nós estamos vendo que a liberdade e o funcionamento da sociedade ficou dependente desse tipo de iniciativa, né? E da sociedade civil, quase que informal, né? Nós temos visto, por exemplo, também a questão dos shopping centers, né? A classe dos shopping centers está pedindo ajuda, pedindo socorro ao ministro da Economia
pelo mesmo motivo. Quer dizer, não há critérios, a gente tem sempre que lembrar a omissão completa em relação à circulação de transportes de forma aglomerada, o que derruba inteiramente essa ideia de um lockdown que salvaria vidas como medida de segurança sanitária. Não há critério. E os shoppings, por exemplo, estão assim, a exemplo desse movimento pelas escolas abertas, os shoppings estão aí no desespero, sem saber se podem funcionar amanhã. Então, eu acho, Adriana, que o presidente está sinalizando, né, que se a população vier ao encontro dele, no sentido dessa garantia por liberdade com responsabilidade, vir do governo federal, eu acredito que ele deve estar preparando uma medida garantidora destes princípios básicos de liberdade do cidadão. Ok, deixa eu passar o microfone então, Fios, agora lá para os Estados Unidos. Olha quem está com a gente já. Boa tarde, bom comecinho de semana. Ana Paula Henkel também comenta para a gente um pouquinho a viagem do presidente à Bahia e as falas do presidente por lá, Ana? Boa noite para vocês aí no Brasil, Adriana, Zé, Fiuza, nossa audiência maravilhosa também. Adriana, olha, aqui nos Estados Unidos a gente vive exatamente o federalismo que o STF aí quer que o Brasil tenha, só que parece que o STF ele coloca esse federalismo de uma maneira onde os estados eles possam ter apenas o bônus, né, e não o ônus. E eu acho que, nesse caso, o presidente criticar os governadores dentro dessa pandemia, eu acho que com razão é hora de colocar os pingos nos is. Existe um palanque político aí muito óbvio, né, em relação à própria corrida presidencial do ano que vem, tanto que essa CPI nada mais é do que esse palanque, um dos palanques para essa corrida do ano que vem. E não só apenas o presidente, mas a população já está muito ligada em relação ao que está acontecendo. E a CPI agora, como englobou governadores e prefeitos, aí ficou bem mais interessante, o que não deixa de ser ainda uma perda de tempo dentro dessa pandemia, dentro de outras tantas prioridades, né, que o Brasil precisa, né, Adriana, dentro de uma crise sanitária como essa, mas já que foi instalada a pandemia, que cheque todo mundo, a gente vê que é necessário hoje, por parte da velha imprensa, como diz o nosso querido Augusto Nunes, e também pela imprensa militante, que é preciso achar um culpado em relação às mortes que estão acontecendo no Brasil, mas parece que é só no Brasil, e não é. O mundo foi tomado por essa pandemia. Só que o problema, Adriana, não é achar os culpados. O problema é achar uma maneira de colocar o presidente num caldeirão quente para que manchetes sejam aí fabricadas até o início da corrida, que praticamente já estamos, né, nessa corrida presidencial de 2022, para que essa imprensa militante e a velha imprensa continue aí sendo alimentada por essas manchetes sensacionalistas. Vivemos num país continental, né, num país aí com dificuldades operacionais, como todo país continental. Então, é necessário que os governos estaduais eles tenham o bônus, né, de um federalismo, como, né, a gente que desejaria de uma maneira mais intrínseca, de uma maneira mais eficiente no pacto federalista. Mas também os estados precisam também do ônus, né? E essa conta ela tem que chegar para quem devidamente tem a obrigação de pagar. Um ponto interessante, Adriana, dentro do que o Bolsonaro aí propõe, é que eu acho que nós que eu digo a população, nós precisamos bater muito forte nisso, é o desperdício de tempo e de recursos para a nação, não apenas dentro dessa CPI da Covid, mas dentro dessa guerra de narrativas que a gente vive, dessa guerra falaciosa que a gente vive, onde apenas o governo federal é o grande culpado e o grande vilão de tudo. Nós seguiremos aí também dentro desse assunto, principalmente porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu declarações interessantes sobre a CPI da Covid, mas eu acho que o Brasil está atento, Adriana, em relação à sinalização que o presidente deu, mas o presidente apenas sinalizou
o que o grande... a população que está ali na rua, né, trocando ali figurinhas, digamos assim, com o presidente, que é um presidente muito popular quando sai, senta nos bares. Eu acho que isso incomoda muito a elite política no Brasil. E eu acho que mais para frente a gente vai ver que até o presidente da Câmara, Arthur Lira, está entendendo para onde essa CPI da Covid está indo. Sim.